Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo 8. E enquanto a igreja localiza esse texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão por nos conceder uma vez mais a oportunidade para fazermos menção da sua santa e preciosa palavra. Quero nesta feita louvar a Deus pela vida do nosso indigno pastor, presidente, pastor José Carlos de Lima, pela confiabilidade, ao nosso primeiro vice-presidente, nosso pastor Álvaro Cavalcante. Deus em Cristo continue abençoando de forma poderosa. Essa saudação seja extensiva a todo o corpo ministerial de obreiros, pastores presentes. Louvar a Deus pela vida do pastor Jailson Marinho, que essa confiabilidade e essa saudação seja extensiva à Secretaria de Missões. Deus abençoe ao nosso pastor e doutor Everaldo. É um prazer revê-lo. Deus em Cristo continue abençoando a vida da minha esposa, do meu filho Abner. E quero parabenizar todas as mães. Deus em Cristo continue abençoando de forma poderosa. Lucas capítulo de número 8, versículo 1, que nos diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual lhe saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras, que o servia com as suas fazendas. Amém? Amados irmãos e igreja, eu não serei elástico em minha oportunidade, mas nós estamos diante de um texto muito propício para a noite de hoje, um culto de missões, um dia que se comemora o Dia das Mães. Mas nós, observando este verso 1, nós encontramos o mestre exercendo o seu ministério terreno, e ele percorria cidades e aldeias, povoados, com a missão que lhe foi relatada no evangelho do mesmo, segundo Lucas capítulo 4, quando fala a respeito da missão: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Ele, pois, me ungiu com a finalidade não só de anunciar, mas de pôr em liberdade, de realizar as obras do Pai através da sua vida. No Oriente Médio da época, os mestres seguiam. Esta era a forma, e uma forma que surge uma interrogação: como o ministério de Jesus era mantido? E os mestres da época seguiam em povoados, recolhendo as doações, aqueles que apreciavam os ensinos dos mestres, para o sustento, para a manutenção. O mestre, ele não só percorria cidades e povoados, pregando, anunciando o evangelho do reino, como também em demonstração de poder, milagres e maravilhas era realizado entre o povo. Pessoas eram libertas de espíritos malignos e de enfermidade. E o que me chama a atenção é que, de igual modo, o ministério de Jesus era sustentado por aqueles que eram libertos, restaurados. Este se conscientizava de forma voluntária. Estas mulheres, elas se dispuseram a contribuir para o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas reconheciam, e este reconhecimento era externado de forma visível, perceptível,
e elas de forma voluntária contribuía para que o mestre fosse mantido no seu ministério, como de igual modo ele continuasse a percorrer cidades e povoados para realizar a obra do Pai que ele foi enviado. O que eu aprendo aqui é que as mulheres, elas não ocultaram, mas elas manifestaram este reconhecimento, contribuindo como quem quisesse dizer: se eu fui curada, se eu fui liberta, se eu fui restaurada, eu vou contribuir, porque outras pessoas serão curadas, serão restauradas, serão libertas, e o nome de papai será glorificado. E aqui, irmãos, eu abro parênteses, porque é muito importante não só reconhecermos, como manifestar de forma perceptível aos olhos dos homens aquilo que o Senhor fez em nossa vida. E quando reconhecemos a ponto de externar, o nome do Senhor com isto é glorificado. E o Senhor, Ele se agrada. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não podia aproximar-se da sociedade. Ela poderia ser morta, apredejada. Mas ela se introduziu no meio do povo, tocou na orla do mestre. E ela sofria com aquele fluxo havia 12 anos. Mas ela foi restaurada. E qual foi o comportamento daquela mulher? Ela queria ocultar-se, se esconder. Mas Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, mas o povo te aperta, te oprime, e tu disse: quem me tocou? E ele disse: alguém me tocou, porque nesta reunião alguém foi restaurado, alguém foi visitado, o meu poder foi notório na vida de alguém, e eu quero saber onde está esta pessoa que foi beneficiada. Ela não pode ocultar-se, ela não pode se esconder, porque eu quero que seja notório diante dos homens o meu poder, a minha glória e os meus sinais. Foi perceptível, e a mulher trêmula, ela disse: mestre, eu te toquei. Irmão, que coisa tremenda aconteceu no meio do povo, porque aquela mulher já tinha gastado tudo com os médicos, mas aquele que cura, que restaura, que transforma, que liberta, ainda é o mesmo, e está em nosso meio dizendo: não oculte, não esconda o que eu fiz na sua vida, manifeste, que seja notório diante de todos. Eu te curei, eu te libertei, eu te restaurei. Tu gastava com médicos, mas eu te curei, eu te libertei. Levante a tua mão, exalte a Deus. E é muito importante, quando manifestamos o reconhecimento. Lembra dos leprosos? Era 10. Há quem diga: o mestre não se importa com isso, eu fui beneficiado, é o que importa. Mas ele quer que seja notório diante de todos, para que aumente a fé do seu povo, e que saiba que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória. Entre os 10, um voltou. E o mestre parou, viu aquele gesto de reconhecimento. Ele estava manifestando ali, mas o mestre parou e perguntou: não foram 10? E aonde estão os 9? Eu trago esta palavra nesta noite: não oculte o que Deus fez na sua vida.
Não oculte o que Deus fez na sua vida. Não oculte. Se você, com todo respeito e gentileza, puder olhar para alguém que está do seu lado, fale para esta pessoa: não oculte o que Deus fez na sua vida. Ele abriu porta, Ele salvou, Ele restaurou, Ele libertou, Ele curou. Os teus filhos estavam na droga, na perdição, Ele restaurou, Ele salvou. Então não oculte, faça notório no templo, abre bem a tua boca e glorifica o teu Deus. Essas mulheres reconheceram e se reuniram e disseram: não é o suficiente só seguir o mestre, e também só interceder pelo mestre. Ele é homem, e como homem ele precisa ser mantido. E elas se reuniram e com as suas fazendas manifestavam um ato de gratidão. Eu não era nada, não valia nada, não tinha nem expectativa de nada, mas o Senhor me curou, me libertou, Ele me curou, Ele me libertou, e eu não quero que esta obra cesse aqui. Eu quero que esta obra tenha continuidade, e eu vou contribuir para esta obra ter continuidade, sem força, sem pressão, mas de forma voluntária, consciente. Eu vou contribuir. Eu quero que missionários vá mais além, eu quero que obreiros vá mais além, eu quero que a igreja vá mais além, porque tem mais vidas para ser restaurada, tem mais vidas para ser liberta, tem mais vidas para ser curada, e nós como igreja, de forma consciente, iremos continuar fazendo a nossa parte, e o nome de papai continuará sendo glorificado. Essas mulheres que servia com as suas fazendas, e eu quero aqui louvar a Deus pela vida das mães, porque não só as mulheres com os seus pés anuncia, não só as mulheres com os seus joelhos intercede e ora, não só com as suas mãos contribui, mas saindo dos seus ventres, elas oferecem ao Senhor o seu tesouro, que é os seus filhos, e diz: Senhor, usa o meu filho para a glória do teu nome, usa o meu filho no ministério da palavra, usa o meu filho na missão transcultural, usa o meu filho para ganhar alma, usa o meu filho como atalaia. E eu quero louvar a Deus e dizer para algumas mães que o seu filho ainda não está aqui: não te preocupas, porque o Deus dos céus resgatará ele, libertará ele e usará ele para a glória do nome de Deus Pai. Lá eu combondere a súbia, dei combondido furibia sédia. Não oculte o que Deus fez e o que Deus está fazendo na sua vida. Ora, estas mulheres presenciaram coisas estrondosas, e estas mulheres contribuíam. Certamente estas mulheres presenciaram milagres na Galileia, e estas mulheres generosas seguiam, não só em tempos de abundância e alegria, mas em lágrimas do mestre, pois diz o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, que elas estavam na crucificação e não o abandonaram, porque elas eram gratas e reconheciam o favor, o benefício e o auxílio de Deus para com eles.
Não atribua a homens o que é de Deus. Jesus, quando foi interrogado pelo jovem rico, em São Mateus capítulo 19, o jovem rico disse: bom mestre. Ele disse: por que me chamas bom? Bom só há um, o meu Pai que está nos céus. O salmista no Salmo 23:6, ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor possa seguir-me todos os dias da minha vida. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando Ele quer, Ele manifesta a bondade dEle através da vida dos homens, e o nome dEle é glorificado. E deixa eu abrir parênteses para dizer: Ele vai manifestar a sua bondade, e você será beneficiada, a sua casa será beneficiada, e o nome dEle será glorificado. Quem acredita nesta palavra e pode glorificar a Deus nessa noite? Glória a Deus. E diz o texto que aquelas mulheres que foram libertas, restauradas, e que seguiam como discípulas do Mestre, e que estavam na crucificação, choraram, se entristeceram depois da morte, mas logo cedo, no primeiro dia da Páscoa, ela estava lá na porta do túmulo. Ele está aqui, e eu vim entregar a Ele a minha especiaria. Olha o ato de gratidão. Elas estavam lá, mas Jesus se manifestou depois de ressurreto, e disse para aquelas mulheres: ide aos meus e anunciai. Foi as mulheres que foram incumbidas da primeira missão de dizer: Ele ressuscitou, Ele vive. E quem pode abrir a boca para glorificar a Deus? Meus irmãos e irmãs, já estou aqui findando a minha participação. Acredito que, na presença do nosso pastor presidente, todos sabem que torna-se um pouco mais difícil. E eu estava ali, e o Senhor falou comigo com um versículo, irmãzeira: se te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Aí eu, glória! Mas eu quero finalizar dizendo, e eu quero que a igreja me ajude e olhe para alguém e diga: não oculte, moça, não oculte, rapaz, não oculte, irmã, não oculte, mãe, o que Deus tem feito na sua vida. Manifeste a Ele em forma de adoração o som belo que sai dos teus lábios. Adora e exalta e glorifica a Ele. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Ele te resgatou, te libertou, te restaurou, e tu estás aqui nesta noite para dizer: a Ele é honra, a Ele é glória, a Ele o poder e a Ele o louvor. Deus abençoe.